Me chamo Vitor, sou aluno do programa de pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Santa Catarina e vou apresentar o trabalho intitulado Monitoramento Dinâmico da Qualidade do Ar em Garagens de Uso Coletivo, Protótipo Robótico Autônomo com Sensoriamento IoT e Representação em BIM, dentro do eixo temático Tecnologias Urbanas, Cidades Inteligentes e Abordagens Críticas. Trabalho feito em parceria com Humberto Carvalho Almanza e o professor Carlos Eduardo. Resumindo de forma sintetizada aqui a nossa pesquisa em uma imagem. Então, começando por esse resumo gráfico, ele sintetiza que o problema está dentro da norma que fixa essa área mínima de ventilação, mas não diz como ela se distribui no pavimento. O sensor entrega uma leitura fixa pontual, que não revela onde o gás se acumula. No centro da imagem estão as três camadas da proposta: aquisição por um robô, que mede nos pontos marcados, processamento com classificação normativa e representação em modelo em BIM. Embaixo, o resultado com três trechos próximos entre si, à noite e um gradiente ordenado no pico da manhã. O registro que atravessa toda a apresentação. O sensor não passou por uma calibração metrológica, de modo que os dados demonstram a viabilidade da coleta, não a exatidão dos valores. Então, nós partimos da constatação de que o crescimento de veículos dentro das cidades, eles levantam preocupação com a qualidade do ar em ambientes confinados, sendo a garagem o ponto mais evidente. Nela, os veículos operam de forma mais com mais emissão, e o poluente de pesquisa é o monóxido de carbono. Ele é um gás inodoro, incolor, e a inalação prolongada ela representa risco à saúde. Se trata de um gás tóxico e é prejudicial a usuários, a trabalhadores, somando-se isso à questão do uso dinâmico e constante desses espaços, com variações e picos de fluxo, dispersão heterogênea desse gás ao longo do dia. Isso se agrava e é um ponto de problemática tratado nessa pesquisa. Aqui ao nosso lado aqui tem uma imagem que mostra a garagem onde foi desenvolvida a pesquisa como estudo em loco e ponto de coleta, uma garagem de uso comercial na cidade de Balneário Camboriú. Na questão do contexto brasileiro, partimos das normas regulatórias. A NBR 14.679, sobre higienização de sistemas de ventilação, resolução do CONAMA 506 de 2024 e NR15 anexo 11. Ela estabelece o limite de 39 ppm, partes por milhão, para a exposição ocupacional, e a resolução do CONAMA fixa o padrão de 9 ppm para 8 horas de exposição. Essas são os valores que utilizamos de referência e para efeitos de comparação. Então, o problema é que essas normas vão tratar desses valores como valores fixos e estáveis, e a outra problemática é que o monitoramento desses dados por sensores fixos vai entregar leituras pontuais. E mesmo que seja espacializado com utilização de vários sensores fixos, implicaria um custo muito elevado. Nosso objetivo é desenvolver, demonstrar um protótipo robótico autônomo de baixo custo para monitoramento dinâmico e espacializado do monóxido de carbono dessas garagens de uso coletivo, integrando o sensoriamento móvel à representação em BIM. E ele se desdobra em 4 frentes, que vamos explicar com mais detalhe ao decorrer do trabalho, mas resumidamente, projetar o protótipo, desenvolver o código que vai rodar este protótipo, integrar isto ao BIM para gestão visual e viabilizar essa aplicação em campo. Então, a metodologia do trabalho ela se divide e se estrutura em 3 camadas que são integradas: a camada da aquisição, a camada do processamento e a camada da representação.
Na camada da aquisição, o protótipo ele vai percorrer um circuito fechado com marcação de pontos. Ele vai acionar o sensor e vai gravar esse resultado do sensor num SD em formato CSV. No processamento, esses registros são registrados por ponto e por ciclo e vão ser classificados conforme as normas do CONAME da NR15. Na camada da representação, vai ser desenvolvido esse 3D representando a garagem num modelo do Autodesk Revit e levado isso para uma plataforma em nuvem, que no caso foi o Autodesk Viewer. Então, cada etapa ela alimenta a etapa seguinte e assegura a rastreabilidade do dado até a imagem final. O protótipo e os componentes desse protótipo. A base dele, que seria o cérebro desse protótipo, é uma placa de Arduino. A ponte H-mini L298N é o que faz a força faz girar os motores DC. São dois sensores que ficam na parte frontal, que a gente vai mostrar no próximo slide, ele montado. São dois sensores de infravermelhos, eles têm linhas por contraste. Temos também um sensor por cor, o TCS 34725, que é um sensor de cor RGB. O leitor de monóxido de carbono MQ7, que é um semicondutor de estanho. O módulo micro SD, para fazer a gravação dos dados em formato CSV. O chassi, para estruturar todos esses componentes, e o suporte de baterias, que são 4 pilhas AA. Também tem o cabo de USB para fazer a gravação do código no Arduino e os cabos jumper que fazem as conexões dos componentes com a protoboard e vice-versa. Aqui é o modelo do nosso protótipo montado, com todos os componentes e conexões, e uma imagem, de novo, da garagem com a linha que serve de referência para o protótipo seguir. Ela é uma faixa preta adesiva aplicada sobre um piso claro. Ela define essa orientação de navegação do protótipo. Anteriormente, a posicionar ele no piso para fazer essa leitura e fazer esse circuito fechado, pré-definido, é gravado então o código no ambiente do software para o protótipo. E depois disso ele é posicionado no chão para seguir nesse circuito pré-definido. Aqui o vídeo é uma demonstração de como essa navegação ela é realizada. O robô ele vai se orientar por meio de valores de referência, então ele vai identificar conforme o nosso código o que seria o claro, o que seria escuro, o que seria uma cor azul, por meio de valores que a gente define, para que ele nunca saia da trajetória. Aqui há um resumo à esquerda nessa tabela para sintetizar os pinos e as conexões para quem quiser ter interesse em reproduzir essa montagem. E só um adendo, a alimentação e o terra eles foram compartilhados numa protoboard e eles dividem a alimentação e o aterramento então, né, desses componentes. Por se tratarem de muitos, né, é necessário. E aqui ao lado os valores de linha que eu comentei. Então, 900 para a linha preta, para o sensor de infravermelho, em contraste, e 90 para limiar do valor de linha azul do sensor RGB. A leitura do MQ7 ela é convertida em concentração por uma curva ajustada
a partir dessa referência, de resistência de referência obtida no ambiente com ar limpo. Então, o código que orienta o robô foi escrito em linguagem C++, no software do Arduino, e organizado em blocos que vão refletir as funções do robô. Ao reconhecer a fita, ele interrompe o deslocamento, permanece parado por cerca de 5 segundos, e dentro desse intervalo o sensor de monóxido de carbono, MQ7, ele é ativado. Ele grava o registro e retoma o percurso. Cada linha do arquivo reúne a identificação do ponto, valor bruto, concentração em ppm e em miligramas por metro cúbico. Também grava os componentes de cor e a marcação temporal. Na camada do processamento, os arquivos eles são extraídos do cartão SD e são organizados para a identificação do ponto, os valores em escala bruta e convertida, marcação temporal. E assim a gente consegue fazer o registro e colocar isso em forma de uma tabela com a posição, concentração, o instante da coleta e comparar isso com os horários de coleta também, né? Os ciclos em que cada um foi coletado. A gente separa e organiza as faixas de criticidade e que depois vão orientar a gestão visual gráfica dessa leitura de monóxido. A camada de representação, os dados eles são importados para um ambiente tridimensional da garagem, desse pavimento, e são representados conforme as faixas registradas, né, de CO, conforme os dados do cartão, do arquivo CSV. Esse depois é levado para um ambiente em nuvem para tirar a necessidade de software e facilitar esse acesso e essa navegação. E tornar isso também mais acessível, né? Aqui, representando um pouco como foi feita essa coleta. Aqui é a planta da pavimento garagem. Foi separado em 3 trechos durante 2 ciclos diferentes, de manhã e de noite. E cada trecho com 3 pontos de parada cada. A linha rosa representa o trajeto, a círculo azul a ponto de parada onde a gente posicionou a fita azul. O ponto A foi colocado próximo da fachada, em ambiente com um trecho com janelas, né? O ponto B perto da rampa de acesso, com maior movimentação, e o ponto C num ambiente mais confinado, mais fechado, atrás dos elevadores. Aqui os resultados. Então, de manhã não tivemos, de noite não tivemos tanta variação como de manhã. Os valores foram muito abaixo das normas que utilizamos para comparação, dos 39,9 ppm. E mesmo o da manhã, que representou um pico e um salto de valores, também se mostrou muito abaixo. Então, esse gráfico aqui mostra de forma mais contrastante os resultados coletados de manhã, que está em azul, em laranja, né? Mostra essa graduação mais significativa dos valores de acúmulo de CO, sendo menor na parte das janelas, no ponto A, mediano no ponto B, que é a rampa, e mais concentrado no ponto C, que é o ambiente confinado, sendo que a parte da noite é praticamente nivelado esses valores. Em ambos os casos, eles estão muito abaixo do que a NR15 e a CONAMA estabelecem como limites aceitáveis de concentração de CO. Então, resumindo, para essa parte, ele se mostrou eficiente na coleta, ele realizou o percurso e conseguiu operar e coletar e fazer a aquisição dos dados.
Aqui a nossa visualização espacializada no modelo BIM e logo abaixo no Autodesk Viewer. Então, para essa representação foram tratadas esferas e a esfera com cores e diâmetros que variam conforme a concentração medida. Ela foi exagerada de forma proposital, para fins de visualização, ela não tem correspondência com os limites normativos, né? Sendo que todos eles ficaram muito abaixo do que é estabelecido como limite. O objetivo, né, é evidenciar esse contraste e não classificar os níveis de risco. O que esses dados demonstram? A primeira é que todos os valores ficaram muito abaixo dos 9 ppm do CONAMA e 39 do NR15, ou seja, o pavimento ele é adequado. E convém deixar claro que, na verdade, nenhum valor ele é lido como uma medida de referência de concentração real, porque esse sensor ele não passou por uma calibração metrológica, né? Os dados eles demonstram não é o que quanto de gás tem em cada ponto, e sim que o protótipo ele percorre, mede e, e entrega informação espacialmente localizada. E a terceira coisa que podemos concluir é que a representação tornou a leitura imediata, tanto dessa uniformidade do leitura da noite, quanto dos valores de maior oscilação da parte da manhã. Limitações do que foi apresentado. A principal é que o sensor MQ7 tem uma exatidão limitada, né? Ele é um gás, ele responde a mais de um tipo de gás e ele também ele é sensível à temperatura e umidade. Então, é um comportamento amplamente descrito na literatura sobre esses tipos de sensores. E também não foi realizado o ciclo de calibração e aquecimento recomendado pelo fabricante. A alimentação também do protótipo como um todo, ele sofreu oscilações por conta do conjunto de pilhas e bateria que foi reduzido, né? Então, a questão é que, sim, foi concluído o percurso, foi feita a medição conforme planejado, dentro dessas limitações que são mais específicas do tipo e qualidade do sensor e performance de bateria e alimentação. Como continuidade para esse tipo de pesquisa, confrontar as leituras com um equipamento de referência e adotar um sensor que opere o ciclo de aquecimento adequado ou tecnologia de maior seletividade sobre a coleta, ampliar o número de pontos e repetir ciclos sob diferentes condições de ocupação e clima, registrando temperatura e umidade e representação, automatizar por completo a atualização do modelo por programação visual no Dynamo e avaliar transmissão de leituras em tempo real por IoT, né? Tornar essa leitura bidirecional, não só unidirecional, e possibilitar uma melhor gestão visual que seja em tempo real desses dados coletados. Como conclusão, então, a plataforma móvel ela se demonstrou viável e uma alternativa aos sensores fixos. Essa demonstração em campo ela conseguiu operar todos os pontos propostos de aquisição, processamento e futura representação no ambiente 3D desses dados. Então, é uma alternativa para o futuro, para um diagnóstico mais acessível, uma facilitação de gestão visual, uma ferramenta para aumentar a saúde e a habitabilidade desses ambientes confinados e uma integração em um fluxo unificado entre robótica, IoT e BIM. Agradecemos a atenção e obrigado.